Hoje nós vamos ler o livro de Josué, mas eu queria fazer uma explicaçãozinha antes. Quem foi Josué? Ele foi o sucessor de Moisés. Moisés foi aquele escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão dos egípcios. Essa libertação foi muito forte na vida dos judeus, tanto é que eles comemoram a Páscoa dos judeus, que é comemorada, a nossa Páscoa cristã é comemorada na época da Páscoa dos judeus, relembra exatamente essa libertação do povo hebreu da escravidão dos egípcios. Moisés, ele foi escolhido por Deus e conduz aquele povo ao deserto para que depois eles possam chegar na terra prometida. Que terra prometida é essa? Era Canaã. Lá está escrito na Bíblia, era a terra onde jorrava leite e mel. Era uma terra de muita abundância. Só que era uma terra que estava dominada por inimigos. Moisés morreu antes deles entrarem em Canaã da Galileia. Na verdade, eles passaram 40 anos no deserto. O número 40 tem um simbolismo muito interessante. 4 significa tempo. 10 de Deus. Então, eles passaram 40. O tempo que Deus quis no deserto. E a partir daí, Moisés morre. Depois que Moisés morre, Josué conduz o povo para tomar a terra de Canaã. Através da mensagem de Deus, Deus fala para ele, vai instruindo como tomar a terra de Canaã e vai tomando os diversos vilarejos de Canaã. O livro de Josué, gente, então, fala dessa libertação e dessa restauração. Mas que terra é essa? Que Canaã é essa? A terra de Canaã é a nossa alma. O livro de Josué, na verdade, fala de uma libertação, de uma restauração da nossa alma, que foi criada, assim como Canaã da Galileia, foi criada para que vivesse em abundância, para que jorrasse da nossa alma leite e mel. Mas que a gente não vive nessa abundância, porque assim como Canaã, nós também temos a nossa alma invadida pelos inimigos da nossa paz. A saída do povo hebreu do Egito relembra a cada um de nós a nossa primeira conversão, que é o primeiro despertar. Quando Deus vira pra gente e fala assim, olha, você é meu, vem. Às vezes essas pessoas tiveram esse despertar ainda muito cedo, criança, outros têm uma conversão mais tardia, mas relembra isso. A passagem no mar relembra na nossa libertação de alma o nosso batismo de conversão. E o deserto é um lugar importante para se estar antes de se conquistar a sua própria alma. Antes de você ter domínio da sua própria alma, porque é no deserto que você cresce. É no deserto, e a gente passa o deserto, o tempo que Deus quer, os 40 anos, né? O tempo que Deus quer, a gente passa no deserto para que a gente tenha maturidade para poder invadir e tomar posse dessa terra boa que se chama alma. Nós não pertencemos à nossa alma. Quantas pessoas a gente permite que faça parte dessa nossa história e que acabam pertencendo, fazendo com que aquele pedacinho da nossa alma seja pertencido por elas? Ou situações. Não somos totalmente livres. Não nos pertencemos totalmente. E assim como em Canaã, existe um lugar da nossa alma que tem muitas muralhas. Jericó. Jericó era uma cidade de muitas muralhas que ninguém podia entrar nem sair. A nossa alma também é assim. E nós vamos ler então como que Deus instrui Josué para que essas muralhas sejam derrubadas. Qual é a intenção da noite de hoje, essa primeira segunda-feira dessa Semana Santa? Que a gente realmente se quebrante diante de Deus. Permita que Ele venha tocar o pé santo dEle em cada área da nossa alma. Que a gente coloque por terra essas muralhas, porque quem constrói essas muralhas somos nós. Mas Deus vai ensinar aqui como é que a gente vai fazer para que elas sejam destruídas e que a gente possa passar uma Semana Santa um pouco mais perto desse nosso Senhor. Então nós vamos ler Josué 6, do versículo 1 a 5. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué, vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros.
Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Palavras do Senhor. Então nós já descobrimos que Jericó são essas muralhas que nós construímos na nossa vida, né? E que a gente não permite que ninguém entre. Em que momento eu construo essas muralhas que impedem também a entrada de Deus? Às vezes nas feridas que a gente passa na vida, às vezes por acontecimentos que marcaram a gente de forma negativa, e a gente vai se fechando não só para o mundo, como Jericó era fechada, ninguém entrava e ninguém saía, mas também principalmente para a presença de Deus. No povo de Israel, toda vez em que Deus está presente, os inimigos estão ausentes. O contrário também acontece. Todas as vezes que uma cidade é saqueada pelos inimigos, simbolizava que Deus estava ausente. A nossa alma está como a terra de Canaã. Deus está ausente da nossa alma porque nós estamos permitindo que esses inimigos entrem. E muitas vezes nós mesmos somos os nossos inimigos, porque começamos a construir essas muralhas. Começamos a nos fechar para um Deus que quer nos ter por completo. E nos fechamos para nós mesmos também. Ninguém sai e ninguém entra. Você também não tem domínio sobre aquelas muralhas que você construiu. Você foi tão ferido que você construiu uma fortaleza em volta dessa ferida que não permite sequer que a ação de Deus aconteça nela. Ninguém sai e ninguém entra. Mas Deus, Ele nos dá algumas chaves para a gente começar a permitir que essas muralhas venham por terra. A primeira é quando Ele diz para a gente dar a volta à cidade. Contornar em um dia e fazer isso mais 6 dias. 1 mais 6, 7, né? 7 significa perfeição. Dar a volta nessa muralha significa conhece a estrutura dessa muralha. Conhece o alicerce dessa muralha. Comece a ver o que foi que te levou a construir essa muralha na sua vida. Ao seu coração, em vez de estar sendo de carne, se virando coração de pedra. Começa a dar a volta, contorna. Olha para você. Olha aí dentro o seu passado, o que você tem vivido na sua história. Começa a ver em torno da sua história. E 7 vezes é todos os dias, o tempo inteiro, o que você está construindo no seu coração. Se são muralhas ou são pontes para Deus. Depois ele dá um segundo passo para a gente. Então o primeiro é olhar para dentro de si e conhecer o alicerce dessa muralha. Ela é construída de quê? De pedra. Ela está empedrada por causa do meu sofrimento. Que sofrimento foi esse? Foi lá na infância, quando eu fui rejeitado pelo meu pai. Então, eu começo a entender a construção daquela muralha. É necessário contornar essa muralha, olhar para ela, estudar essa muralha. Segundo passo, ele diz assim, ele fala em 3 símbolos importantes. 7 sacerdotes, 7 trombetas e a arca da aliança. 7 sacerdotes, mais uma vez o número 7 de perfeição. O sacerdote aqui está lembrando a gente o caminho mais fácil ou menos difícil de poder ir contra essas muralhas. É na igreja. Sozinho é difícil de remar. Mas quando eu estou em oração comunitária, quando eu me procuro nas missas, a minha fortaleza, que sejam colocadas por terra das fortalezas que eu construí, mas a fortaleza de Deus seja construída em mim. Quando eu comungo, quando eu confesso, isso é algo que deve estar adiante de quem quer ter as suas fortalezas destruídas, as suas muralhas destruídas. É não afastar-se dessa vida. Quando a gente se afasta da igreja, e isso é natural quando a gente começa
acha difícil a caminhada, né? A gente acaba afastando, na verdade a gente acaba construindo cada vez mais muralhas. E por isso, cada vez que a gente se afasta, é tão mais difícil de voltar. Porque as muralhas vão se construindo. O concreto vai ficando mais duro. Então, os sacerdotes, é necessária a presença da igreja para quem quer ver as suas muralhas destruídas. Depois, 7 trombetas. A trombeta é o louvor. Tá chorando? Louva. Tá sofrendo? Louve. Não importa a condição que você esteja hoje, louve. O louvor faz mexer o céu. O louvor faz uma revolução no céu. Uma pessoa que esteja sofrendo e que louva a Deus por esse sofrimento, ela recebe graças sobre graças, porque essa oração é bendita diante de Deus. Ao invés de maldizer o que te fez construir essa muralha, Deus hoje te convida para o contrário. Louve. Senhor, eu te louvo pelas minhas feridas. Eu te louvo, Senhor. Porque é o louvor que vai derrubar essa muralha. Nossa Senhora louvava a Deus a todo momento, nos momentos bons e nos momentos ruins. Os grandes santos louvavam a Deus nos momentos bons e ruins. Os mártires, quando estavam sendo mortos, o que se vê nos livros do Antigo Testamento? Eles louvavam a Deus. Estavam sendo comidos por leões, Novo Testamento, louvando a Deus. O louvor invade o céu de uma forma tremenda. E 7 trombetas significa louve sempre, pelas coisas boas e ruins, porque isso é capaz de derrubar as suas muralhas. Depois ele fala também que, além da igreja e além do nosso louvor, é necessário a Arca da Aliança. A Arca da Aliança naquela época, eles levavam dentro da arca os 10 mandamentos. É necessário caminhar mão na mão com o que Deus quer que você faça na sua vida. A pessoa que caminha mão a mão com Deus e não se esquece dessa aliança e toma posse dessa aliança, eu faço parte dessa aliança de amor. Cristo, quando morreu na cruz, e nós vamos celebrar Sexta-feira Santa, quando ele morreu na cruz, ele morreu por mim. Quando eu tomo posse dessa aliança, é mais fácil derrubar essas barreiras que nos impedem de chegarmos a Deus. E mais, que impedem que Deus chegue a cada um de nós. Primeiro passo, contornar a muralha. Perceber o que foi que te fez construir essa muralha. Segundo passo, não se afastar da igreja de Deus. Não se afastar da oração comunitária. Não se afastar daqueles sinais que Deus fez para que nos fortalecesse. Terceiro passo, louvor. Agradecer a Deus. Uma vez sabendo do que é construída a sua muralha, louve a Deus pelo que aconteceu na sua vida. E o quarto passo, não se esquecer, você faz parte dessa aliança de amor. Você foi escolhido. E Cristo diz isso no Novo Testamento, não foste vós que me escolhistes, fui eu que vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos e os vossos frutos permaneçam. Nós fomos escolhidos por Ele. Doce é a nossa ilusão quando a gente acha que está escolhendo alguma coisa. Ele nos escolheu primeiro. Termos essa certeza dessa aliança de amor que Ele tem por cada um de nós. E qual é a promessa de Deus então? Quando o som... Bom, então no 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, ou seja, quando o seu louvor for mais forte que a sua lamentação, quando o seu louvor for mais forte do que sua autopiedade, quando o seu louvor for mais forte do que tudo, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Deus nos quer livres para Ele. Deus quer olhar para a gente como a Caná da Galileia que Ele sonhou para os filhos dele, hebreus. Terra de abundância, um coração cheio, pleno da graça de Deus, onde jorra leite e mel. Ele não quer mais ver esse tanto de muralha. Por isso Ele chamou a gente nessa noite, para que a gente preparasse esse terreno, para que a gente possa viver essa Semana Santa de uma maneira tão profunda, que seja diferente na nossa história.
Deus não quer mais que sejamos escravos de nós mesmos, que sejamos escravos dos nossos passados, que sejamos escravos de ninguém. Ele quer colocar por terra toda a tirania, todo o rei tirano que a gente construiu pra gente. Ele quer colocar por terra todo o sofrimento que fez com que a gente transformasse nosso coração de carne em pedra. Ele quer colocar por terra tudo que nos afasta dele. Porque a conquista de Deus por nós depende de um detalhe. É a nossa vontade de ser conquistado. Você quer ser conquistado por Deus? Mas você quer conquistar a sua alma? Você quer reconquistar a sua alma, tomar posse dela, porque ela te pertence? E por onde eu começo, Kel? Estou vendo tanta muralha na minha vida. No 5º versículo, Deus fala: então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Sabe qual é a primeira muralha que você vai derrubar? A que está de frente do seu nariz. Aquela que mais te incomoda, aquela que quando eu falei aqui de uma muralha, você já pensou nessa muralha. Aí você pensa, não, deixa eu ir nas muralhas menorzinhas, né? Vai derrubando as menores. Não, Deus quer que você derrube essa que está defronte de ti. Tome posse dessa terra, que não tem te pertencido mais porque você fraquejou, deixou que outras coisas te tomassem lugar dela. Toma posse desse instante, desse momento na sua vida que você permitiu que aquela muralha fosse feita na sua história. A nossa noite de hoje é uma noite de libertação. É uma noite de restauração. E por isso eu vou te pedir agora para que se coloque humildemente na presença de Deus. Pedindo para que o Santo Espírito dele venha sobre ti e te dê o discernimento da muralha que precisa ser derrubada. A que está defronte do seu olho. Aquela que você precisa tirar primeiro, para você começar a ter de novo a sua identidade. Identidade de filho da aliança, filho do amor de Deus. Entra, Jesus. Coloca a mão agora sobre o seu coração. Esse coração é a terra que Deus quer que você conquiste. A sua alma é a terra que Deus quer que você conquiste. Você se permitiu ser invadido. Você mesmo construiu muralhas. E o Espírito Santo não pode colocar a planta dos pés dele em todas as áreas da sua vida. Porque você não permite. Meu Senhor, nós nos reconhecemos agora, Senhor, necessitados de Ti. Em primeiro lugar, meu amado Deus, vem me dar pleno conhecimento dos alicerces de cada muralha que eu construí em meu coração. Vem, Senhor, dar-nos esse discernimento das causas de cada muralha. Dá-nos também a graça de sempre te procurarmos a igreja que criaste, os sacramentos, a oração comunitária, para que o nosso louvor seja um louvor comunitário. Porque a promessa tua é que onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, ali tu estás. Dá-nos também, Senhor, um coração quebrantado, capaz de te louvar em todas as dificuldades.
assim como as trombetas tocaram em Jerusalém e os muros caíram, que o nosso louvor faça uma revolução no céu e, como consequência, as muralhas de nossas vidas venham todas por terra. Queremos sentir agora, Senhor, a força que vem de Ti, a força que vem do louvor. Queremos sentir, Senhor, e queremos ver com os nossos olhos, agora, a libertação de nossa alma. Já passamos pelo deserto, Jesus, e Tu bem sabes disso. Cada um de nós aqui já passou pelo seu deserto. É tempo de Páscoa, Senhor, queremos ressuscitar contigo. Deixamos para trás os homens e as mulheres velhas, morremos junto contigo na cruz, Senhor, para ressuscitarmos nessa Páscoa. Que da nossa alma jorre leite e mel, abundância, Senhor, de Sua graça. Não somos homens e mulheres de um milagre só, não. Queremos ter muitos milagres para contar. Porque a partir de agora, nossa alma, nosso coração é terra santa, habitada por Ti. E se está habitada por Ti, os inimigos não têm mais espaço. Começa, Senhor, a derrubar essa muralha que está diante de nosso nariz. Talvez a maior delas. Começa na noite de hoje essa derrubada, para que todos possam ver a Sua graça nas nossas vidas. E que através de Suas graças sejamos verdadeiros testemunhas dessa transformação. Morremos agora contigo, Senhor. Louvando a Ti por cada sofrimento nosso, por cada lágrima derramada. Morremos contigo para ressuscitarmos no domingo.